Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando aí mais um encontro do Clube de Leitura de Adorim. E é um prazer enorme ter você aqui conosco. A gente poderia estar fazendo aí mil coisas, mas estamos aqui num espaço comum falando sobre literatura. Então, eu queria dar as boas-vindas, né, aos colegas aí desse clube de leitura, dar as boas-vindas ao Johnny, que vai ser o nosso convidado especial hoje. Agradecer a participação dos alunos do A1, né, que estão aqui. A turma está agarrada estudando para os vestibulares. Agradecer também a participação dos alunos dos colégios do UNES, que são também nossos convidados especiais. E também, né, aos alunos do curso de letras do UNES. E agradecer também a todos que vieram por curiosidade, para conhecer o projeto. Sejam todos muito bem-vindos e sintam-se muito acolhidos. E para a gente não perder o costume, mandem aí no chat qual cidade que você está agora, né? Para a gente ver quais são as cidades que o clube está atingindo, chegando. Postem aí de onde vocês estão falando nesse momento. Bom, enquanto vocês vão postando aí as cidades, turminha de Varginha, Angola, a gente está muito internacional hoje, gente, que orgulho! Eloy Mendes, Varginha, Iuruoca, Boa Esperança, Lambari, Passa Quatro, Santana da Vargem, Lavras, que coisa boa. Sejam todos bem-vindos, sintam-se aí muito, muito acolhidos. Bom, eu vou convidar a Tainá para apresentar o clube, né? Para quem está aqui pela primeira vez e quer conhecer um pouquinho desse projeto, queria que a Tainá falasse um pouquinho para nós. Boa noite, pessoal. Então, o Clube de Leitura, ele nasceu lá em 2016 e ele foi uma iniciativa de alunos do curso de letras, principalmente, em criar um espaço onde a gente pudesse falar sobre literatura, falar sobre os livros e falar sobre aquilo que a gente sentiu e sente enquanto está lendo. E que a gente tivesse esse espaço em comum mesmo, onde todos pudessem ler a mesma obra, discutir sobre isso. Então, desde 2016, a gente já tivemos muitas leituras incríveis. Nosso sistema, a gente criou um sisteminha para definir as nossas escolhas literárias que funciona assim. No começo do ano, nós escolhemos um tema. Esse ano de 2020 foi gêneros literários. Nós selecionamos 4 gêneros, que seriam os nossos 4 encontros. E então, as nossas escolhas foram em cima desses gêneros. Nós já lemos no Clube de Adorim, esse ano, Alice no País das Maravilhas, a biografia da Malala. Nós estamos lendo agora A Mar se Aprende Amando, do Carlos Drummond de Andrade. Nosso encontro será no dia 25. E temos ainda um último encontro do ano, né, que será o gênero terror, e que a leitura ainda não foi escolhida. Esse projeto do encontro que acontece hoje, que está acontecendo agora, faz parte do projeto que a gente criou junto com o A1 pré-vestibular, em que a gente lê os livros da lista da FUVEST. Então, mensalmente, a gente se encontra para discutir uma obra específica. É bom ressaltar que esse espaço aqui é um espaço para a gente falar livremente sobre os livros. Então, aqui não tem professor, não tem especialista, só tem leitores que gostam da leitura. Eu queria desejar boas-vindas a todos os novatos e que vocês continuem com a gente. Bom, peraí. Bom, é importante também ressaltarmos que, por ser um projeto de extensão do UNES, participar desses encontros geram também certificações. Mas esses certificados é só para quem se inscrever no site lá do UNES de extensão. Então, tem que entrar nesse link aqui, ó, vou até colocar no chat, porque aí você é oficialmente ali um participante do clube, né? Você pode vir esporadicamente nos encontros,
mas quem quiser certificado, às vezes para contar até como horas complementares, precisa se inscrever ali, e é extremamente importante que preencha a lista de presença, tá? Que a gente passa ali no finalzinho. Então, sintam-se aí muito à vontade para participar dos próximos encontros. Bom, a gente vai falar um pouquinho, brevemente, para contextualizar a obra, né? Vamos falar um pouquinho do autor, e depois a gente passa a palavra para o Johnny, trazer um pouco esse olhar, né, de uma obra tão densa para nós, né, na perspectiva do lugar de fala dele. Bom, primeiro eu queria dizer que Mayombe, eu não sei para vocês, eu acho que daqui a pouco a gente vai começar com colocar os nossos pontos de vista, mas para mim, eu ainda estava falando hoje nas aulas que eu gravei hoje, para mim foi um grande presente. Eu tenho 3 dias que eu estou devorando a obra, dormindo tarde, acordando muito cedo, e eu gostei muito. E para quem sente que está um pouquinho enferrujado para ler, é uma obra muito indicada, porque tem amor, tem briga, tem romance, tem ciúmes, tem discussões filosóficas, políticas, discussões sobre a vida, né? É um livraço, eu achei um livro assim, gostei demais, e é sim um livro que nos prende, que nos envolve ali na narrativa, que a gente chora, né? E é um livro que eu achei muito bem escrito, assim, muito gostoso de ser lido, né? Pepe Tela, ele é um escritor africano, né? Ele vai usar, escreve em língua portuguesa, mas a gente vai perceber, às vezes, algumas diferenças assim na grafia, na escrita, né? Tem um momento ali que aparecem algumas palavras que para a gente causam um certo estranhamento da forma como é escrito e tudo mais. Essa edição aqui da Leia, não sei se todas as outras têm, tem até um vocabulário no final que pode ajudar aí com essas diferenças. É um livro que mescla realidade com ficção, né? Porque o Pepe Tela, ele vive esse período aí, né, de lutas mesmo, de guerra, para a independência da Angola, e ele vai trazer um pouco aí desse seu olhar, da sua perspectiva. Algumas pessoas até criticaram, falando que ele colocou muitos problemas que às vezes nem existem, outras acham que ele romanceou demais as histórias. Eu acho que isso todo mundo que se propõe a escrever ficções baseadas em realidades, né, às vezes vão ter esse tipo de comparação. Mas não dá para negar aí a importância desse autor para a literatura em língua portuguesa, né? Pepe Tela ganhou, inclusive, o Prêmio Camões. Bom, mas basicamente para a gente contextualizar, falar um pouquinho da obra, você vê inicialmente um narrador onisciente, que ele está contando tudo o que se passa ali com esses guerrilheiros, né, do Movimento Popular de Libertação da Angola, e de repente alguém vai lá, toma a palavra, um dos personagens toma a palavra e começa a falar em primeira pessoa. Eu vi uma entrevista do Pepe Tela dizendo que, em vez de ele explicar como que seria cada um ali daqueles personagens, ele dá mesmo a palavra para o personagem explicar. Então, acontece uma cena, uma treta, alguma coisa ali, entra o personagem e ele vai e toma a palavra, né? E fala assim, olha, eu sou fulano e eu vejo assim, né? E cada personagem ali tem um nome, um pseudônimo, né? Então, tem o Sem Medo, o Lutamos, né? Cada um vai ter ali um pseudônimo que é bem significativo. E como tem essas trocas de narradores, nós costumamos chamar isso de um romance polifônico. Por que polifônico, né? Polifônico. Então, seriam vários sons, várias vozes, né? O romance é dividido em 6 capítulos, e esses nomes, esses títulos dizem muito sobre esses capítulos, né? A missão, a base, Ondina. Ondina é uma mulher, e eu acho que a gente tem que depois falar um pouquinho sobre ela. A Surucucu, a Moreira e o Epílogo, né? E ele também, o Pepe Tela, ele tem algumas estratégias de escrita
que prendem o leitor, né? Um exemplo que ele dá. Todo mundo acha, a gente vai perceber assim, na discussão que tinha muita discussão sobre tribalismos, né? De cada um ali ter. Acho que depois o Johnny pode explicar um pouco melhor isso para a gente, esses desentendimentos ali tribais, e todo mundo achava que o Lutamos, que era um dos personagens, que ele era traidor. Então, a gente fica ali, a história inteirinha, assim, será que ele é traidor? Não é? É traidor? Não é? No final, ele toma a palavra. Aí você escuta tudo na perspectiva dele. Gente, dá um impacto ouvir, né? Você, olha, a gente fica o romance inteiro pensando se ele é ou não é um traidor, e no final ele toma a palavra. Então, assim, é um livraço. Leiam, porque é muito bom. Aqui eu trouxe algumas obras do Pepe Tela, nasceu em 1941, né? Algumas das obras que ele publicou. Se alguém leu mais alguma das obras dele, a primeira obra do Pepe Tela que eu leio, eu sempre fui muito fã do Mia Couto. E, para mim, assim, foi um presente descobrir aí o texto do Pepe Tela, né? Gostei demais e eu já quero ler outras obras dele. Então, se alguém quiser comentar um pouquinho sobre o autor, tiver alguma questão, pode ficar à vontade. Queria ver também se a Isadora quer acrescentar alguma coisa antes da gente passar para o Johnny. Oi, pessoal, boa noite. Eu fiz algumas anotações a respeito aqui. Eu só queria dividir com o pessoal a respeito da curiosidade que eu te contei hoje cedo, né? A Karina não conhecia o Pepe Tela, mas eu conheci o Pepe Tela antes por causa da Karina, porque foi um presente de um livro que ela me deu. Há alguns anos eu dei uma palestra no Congresso do Unis e ela me deu de presente um livro que chama Geração da Utopia. Aí hoje eu estava pesquisando, né, para poder comprar outros títulos do Pepe Tela também. E eu lembro que eu li na época e eu adorei, mas não tinha lido mais nada dele. Essa foi minha segunda leitura. Aí fui procurar para ver de curiosidade quantos que estava a Geração da Utopia e tá apenas R$350. Porque não tem no Brasil. Se quiser, tem que importar de Portugal. Então, eu falei assim, e a Karina comprou, gente, nas gôndolas do supermercado Bretas, a R$10. Entendeu? Então, eu tenho um livro que não tem mais do Brasil e ainda é assinado pela Karina. Então, eu dividi isso, eu dividi com ela, dividi no meu Instagram, eu fiquei muito surpresa. Eu acho que a gente, quando fala de livro, né, livro já tem essa aura de ser caro, né, de ser um entretenimento caro e tudo mais, mas eu nunca tinha visto tão caro assim. Sobre o livro mesmo, pessoal, eu vou deixar, eu estou muito ansiosa para ouvir o Johnny, então depois, se sobrar um espacinho, eu faço alguns comentários com vocês, tá? Eu fui naquela festa literária que tem aqui em Paraty, né, no Rio, na Flip, e eu conheci lá numa das mesas, né, vendo a palestra, o Ondjak. Eu não sei se é assim que pronuncia, viu, Johnny? Corrige aí. Ondjak. E ele falou muito bem do Pepe Tela, e eu lembro que eu saí da palestra assim, eu falei assim, vou ler tudo, vou ler Mia Couto, eu queria comprar todos os que ele foi falando, né? E aí eu chego no Bretas, gente, aquele tanto de livro. Eu trouxe, eu acho que uns 6, 7 livros para casa, eu falei assim, vou dar tudo de presente. Eu fiquei só com agora eu comprei esse, e distribuí de presente. Aí a Isadora falou, né? Paguei R$10 no livro, estou vendendo ele por R$300. Mas é porque está esgotado, né? Dessa editora Leia está esgotado e eles estão triste. Mas acho que é isso. Então vamos passar aí para o Johnny. Seja bem-vindo, Johnny. Para a gente é um orgulho muito grande tê-lo aqui conosco, né? Johnny estudante de arquitetura e urbanismo aqui no Unis. Eu acho que eu vou até deixar ele se apresentar, porque o pouquinho que a gente já conversou, achei a história dele tão bonita, né? Eu acho que tem muito aí para nos
agregar, né, contribuir para a nossa discussão. Então, vou pedir para você contar um pouquinho da sua história, Johnny. Ok. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, né? É empolgante estar aqui para falar, né, sobre o mundo dos livros, né? Eu acho que a gente ainda não se adaptou muito bem nessa questão de encontros virtuais, né? A gente ainda tem em nossa mente que para que haja um encontro mais interessante tinha que ser físico, né? Onde a gente sente a pulsação, a respiração, sente o envolvimento de outras pessoas, mas acredito também que quando a gente fala de um assunto que faz parte da nossa vida, a distância, por exemplo, física, não é um impedimento, sabe? E quando estávamos a falar um pouquinho do livro, né? Eu estava aqui, nossa, onde é que andou esse povo todo que eu nunca tive um contato, sabe? E eu quero aqui abrir um parênteses. A Tainá quase que vou fazer uma brincadeira aqui, quase que me traiu. Por quê? Porque eu via sempre ela com livros na faculdade e sempre a gente nos cruzava na hora do almoço, ela com seu livro e eu com meu livro. Mas a gente nunca trocou ideia se ela estava lendo qual livro, se tinha alguma companhia, sabe? A gente nunca trocou essa ideia, né? E agora eu estou a ver ela aqui, eu disse, nossa, como é que as coisas acontecem, né? Mas é isso, né? Eu sou muito apaixonado pela leitura, tal como eu disse a professora Karina. Eu gosto de abrir parênteses, que é o conhecimento, né? Principalmente o conhecimento. E Pepetela, em alguns dos seus livros, ele traz uma realidade sobre o conhecimento. Ele diz mais ou menos assim, que quanto mais você conhece, menos você é mentido, ou seja, menos és manipulado. Então, o conhecimento, né? Alguns escritores dizem que o conhecimento é um poder, é poder em potencial, só é poder efetivo quando você põe ele em prática, né? Mas aqui a PPT ela vem assim nos mostrar que quanto mais você conhecer, melhor para você mesmo, mais feliz você é, porque você é menos manipulado, menos controlado, você consegue expressar mais a tua liberdade. Acho que estou a alongar muito, mas vou agora fazer cá uma breve apresentação. Eu sou o Johnny, né? No meu nome completo é Johnny Bumba, sou de Angola, vivo cá no Brasil já há caminhos de 3 anos e eu sou aluno do curso de arquitetura e urbanismo, né? Tenho uma paixão enorme do urbanismo, porque o urbanismo é algo assim, né, que dentro da arquitetura se destaca e exige mais, e principalmente leitura. Então, como eu estou vinculado à leitura, à interpretação, à filosofia, então me identifico melhor com o urbanismo. E é basicamente isso sobre a minha apresentação. Caso tenha algumas questões, algumas perguntas por serem feitas, o campo está aberto, tal como a professora Karina disse, que é um bate-papo, é um trocar de ideias, né? E é muito interessante, né? Há alguns escritores que dizem que o mundo dos livros dá asas à inteligência, né? E quem descobre voa mais longe. E é muito bom quando a gente abre possibilidades de novos conhecimentos. Tal como o Pepetela diz que quanto mais a gente conhece, menos é manipulado, menos é controlado, mais felizes, mais liberdade a gente tem.
mais felizes nós somos. Eu concordo plenamente com isso, com essa reflexão, né? Sobre a obra de Pepe Tela, né? Realmente, eu sou angolano, mas eu não estou muito familiarizado com as obras de Pepe Tela. Não estou muito familiarizado, infelizmente, agora, né? Infelizmente, porque o contexto angolano, em muitas questões, não favorece essa abertura. Por isso que a gente consegue perceber, né, que a maior parte dos livros de Pepetela encontram-se em Portugal. Em Angola, nos supermercados, você acha e tudo mais, mas por ele estar vinculado a uma cor partidária, isso inibe automaticamente os leitores individuais, pessoas que não se identificam com questões partidárias, automaticamente são inibidos e não têm, como é que eu posso dizer, não têm facilidade de se aproximar, né, a esses textos, mas são textos que nos identificam, né, são textos que realmente resgatam os nossos valores como africanos. E eu quero cá, né, contar uma pequena história, né? Essa pequena história diz respeito àquilo que era o costume africano, né? Eu quero cá perguntar, né, só para mim não me sentir meio isolado, porque parece que estou aqui no quarto a falar sozinho e tudo mais, eu estou a ver vossos memes e tal. Eu vou perguntar quem é angolano que está aí, para mim me situar. Os angolanos estão aí, ou até os africanos. Eu consegui ver o José por aqui. Os africanos estão aqui. Ah, devem estar por aí. Tá bom. Ah, Rafael, de Cabo Verde. Seja bem-vindo. Eu vi também por aí o Anderson, que é de Angola. Vi o José, que é de São Tomé. E... Ok. Tá aí aberto. Quem quiser falar, né? Tá aí aberto para dar um oi. Tainá, não sei se me permites, né? Já fiz uma pequena minha autoapresentação e talvez Olha o José Júnior. Ok. Vou deixar talvez alguns angolanos, africanos darem um oi, né? Não sei se tu me permites, que é para não ser um pouquinho mais fechado. Pode, claro. Quem quiser falar, sinta-se à vontade para abrir o microfone. Anderson, cadê você? José, eu vi que o José está aí. Tá. Boa noite. Muito boa noite a todos. Eu sou o Anderson Gabriel, sou de Angola. Seja bem-vindo. Obrigado. O Júnior. Olá, boa noite a todos. Pronto, vocês têm que ter a noção, pronto, muitos não sabem, não é? Mas neste momento sou José Borges e neste momento eu encontro-me em Portugal para dizer que são meia-noite e 59 aqui, 1 da madrugada aqui. E pronto, e quando a Karina me falou sobre esse projeto, não é? De que queria alguém que falasse sobre a obra de Pepe Tela e por aí vai. Pronto, como o Johnny, por mais que eu sou africano, eu sou santomense. Por mais que eu tenha descendência angolana, o Johnny é o angolano. Então, a melhor pessoa para falar dessa obra seria ele, nesse caso, não é? E pronto, por isso que eu fiz ele o convite, a mão da professora, e ele acabou por aceitar, de forma a partilhar, pronto, mais o conhecimento com vocês, porque é só com conhecimento que nós
conseguiremos transformar o mundo, não é? É só com conhecimento que nós conseguiremos fazer com que nós saímos do marasmo em que nós nos encontramos e por aí vai. Quando eu falo de conhecimento, é dizer que é só com conhecimento que nós conseguimos combater a desinformação, as fake news e por aí vai. Pronto, e por mais que seja 1 hora aqui de madrugada, eu não poderia faltar esse bate-papo. E para dizer também que uma vez que eu encontro-me em Portugal, a princípio, próximo mês, regressaria ao Brasil. Quem quiser alguma obra PPTela que eu possa comprar e por aí vai, pode entrar em contato comigo e que, pronto, posso facilitar o processo. Ok? PPTela, Onjak, Mia Couto, Carlos Lopes, autores africanos, José Maria Neves, que é cabo-verdiano, o Desmond Tutu, sul-africano, e outros. É só entrar em contato comigo. E pesquisam, inclusive, falando em pesquisa, eu vou vos dar 2 sites aqui em Portugal que vendem muitos livros, que é a Bertrand e a FNAC. FNAC e a Bertrand, que são sites e tem lojas físicas que eu tenho cartão e eu sempre faço aquisição de livros nessas 2 lojas. Então, estou à disposição, tá bem? Bertrand e a FNAC. Obrigada, José. De nada, professora. Continuação, hein? Estou aqui de olho. Não dá intimidade, não, que nós vamos pedir, hein? Não acho que a gente não pede para trazer, não, que a gente pede. Tá bem. Tá, tchau, pessoal. Obrigada. Tem uma turminha aqui perguntando, acho que seria interessante, né? Quem quiser comentar, o pessoal que está aí. A Marina Meirelles mandou aqui, é estudante dos colégios. A Marina, você é de Pouso Alegre? 3 Pontas, 3 Corações. A Marina está perguntando como é a Angola, se poderia falar um pouquinho para a gente, né? Eu vou sim. A Angola é constituída por 18 cidades. Nós lá chamamos províncias, né? Então, para facilitar o entendimento, né? Vocês aqui chamam cidade, nós chamamos província. Então, Angola é constituída por 18 cidades, província, e tem uma dimensão territorial de 1.240.700 metros quadrados, e está situado na África, né, na África subsaariana, de língua oficial, né, de expressão portuguesa, e com sua capital, Luanda. Mas o que é interessante? Acho que basicamente isso, né? E tem falando da economia, né? A economia angolana é dependente do petróleo, né? O diamante, a madeira também, e outras riquezas naturais, né? E falando mesmo de Angola, por exemplo, essa obra Mayombe, a Mayombe é uma das maiores florestas de Angola, localizada na província de Cabinda, na cidade de Cabinda, que fica mais a norte do país, né? Mayombe é o nome dessa floresta, e que tem grande potencial de madeira, né? Que exporta madeira para a China, para outros pontos do mundo e tudo mais. Tem mais alguém? Talvez, Tainá, se tiver direcionar, antes de eu dar continuidade, Karina. Uma outra pergunta que haviam feito aqui, a Maressa Mouti Rabelo, qual sua obra favorita?
Tinha perguntado isso também. Mas se quiser, a gente pode, né? Olha, a minha obra favorita, eu vou ter que fazer um historial, né, do meu background. Eu não vi de uma família que tem o hábito pela leitura, né? Praticamente eu me tornei, né, autodidata por meio de amigos, assim. Eu via um amigo que comentava sobre um livro com tal autonomia e esse amigo, nas suas abordagens, na forma como ele tratava as questões e tudo mais, se diferenciava. E aquilo me chamava muita atenção. E, né, só para também abrir um pouquinho mais o leque de informação, eu comecei os meus estudos um pouquinho tarde, né? Um pouquinho tarde e eu fui ensinado, aprendi a ler e a escrever, né? Também um pouquinho tarde, praticamente sozinho, né? Praticamente sozinho, porque por causa de algum contexto do meu país, da minha cidade, né? Só para fazer menção, eu nasci no centro de Angola. E no centro de Angola é onde surgiu os grandes conflitos armados desses movimentos de libertação nacional. Inclusive, né, eu estive cá a falar com os meus. Ok. Yeah, eu estava a conversar com os meus irmãos mais velhos. Eles já fizeram 3 anos sem estudar por conta do conflito de guerra. Mas, né, em 2011, eu um amigo me emprestou um livro pequeno, chama Sem Limites, é Tempo de Crescer. Esse livro revolucionou significativamente a minha vida. O valor que eu dou a um livro, eu acho que é imensurável. Eu já não consigo, nesse exato momento, perceber quando é que um livro é caro, quando é que um livro é barato. Eu dou sempre uma máxima ao conhecimento e ao livro. Porque quando eu me deparei com essa obra, eu comecei a perceber, nossa, aqui afinal tinha que ser assim. Eu tenho que pensar dessa forma. Eu tenho. E é como uma escada. Você lê uma obra, a tendência é subir mais para outra, para outra, para outra. Quando tu deres conta, né? Tipo, ler para você já não é uma obrigação, né? Conforme a Karina disse, as obras do PPT elas levaram a acordar mais cedo, a tentar reservar mais tempo, tipo, criou mais interesse. Então, quando a nossa vida tem um porquê, a gente não mede esforço. Eu aprendi algo muito importante. Se eu não tenho um porquê, um propósito de vida, não tenho porquê talvez acordar cedo, talvez sair da zona de conforto, talvez me cobrar mais, talvez me capacitar mais. O que a gente consegue perceber atualmente é que poucas as pessoas estão interessadas no desenvolvimento pessoal. Querem as coisas, mas não querem pagar o preço para conseguir tais coisas. E a base é o conhecimento. E o conhecimento é nos livros. Ou seja, a mudança é proporcional ao conhecimento. A gente só experimenta uma mudança quando adquire um conhecimento. Do jeito que nós pensamos atualmente, é o resultado dos livros que nós lemos, o conhecimento que nós adquirimos, as nossas experiências e tudo mais. Para revoltar na pergunta que me foi feita, eu não tenho um livro assim favorito. Não tenho um livro favorito, mas eu tenho assim uma linhagem. Eu sigo muito os livros que falam sobre inteligência emocional.
os livros que falam de gestão da emoção, os livros que falam sobre o empreendedorismo, não na perspectiva de negócio, mas no investimento pessoal, os livros que falam de inteligência, os livros que falam sobre política, filosofia, os livros que falam sobre lidar com outras pessoas, os livros que me fazem sair da zona de conforto, né? Então, eu não tenho muito essa linhagem de, por exemplo, de Pepetela, né? Pepetela tem uma linhagem, a gente vê que são romances, mas, na verdade, ele usou essa linguagem por causa do contexto. Ele não poderia ser muito claro nas suas abordagens, ele tinha que usar figuras para ele tipo trazer o seu pensar, o seu desabafo de forma mais leviana, porque em contexto de guerra e principalmente pós-colonial e tudo mais, há muitas opressões. Tal como eu disse inicialmente, eu não estou familiarizado assim tão a fundo com as obras de Pepetela, embora que nas faculdades de letra e tudo mais de Angola são esses livros que são estudados. Eu não estou muito familiarizado porque por causa do contexto que foi escrito e do contexto atual do país. Então, de certa forma, isso inibe, limita o acesso a essas obras. E muitas de suas obras, né, não são achadas facilmente, porque ele revela verdades que o partido no poder não quer que outras pessoas passem a saber. Então, né, é bem interessante esse debate, porque eu não vou trazer aqui uma abordagem muito profunda e específica da obra. Eu vou trazer uma abordagem assim mais abrangente no ponto de vista do angolano, a essência, né, da coisa, não assim especificamente no livro, mas para tentar concordar e discordar com certas coisas que o livro diz e eu trazer uma outra realidade, né, do país em si, né? Essa obra mostra, por exemplo, Pepetela, né? Pepetela, ele nasceu na cidade de Kwanza Sul, na capital de Kwanza Sul, que é Gabela, né? E ele é filho de portugueses com uma angolana, né? Ele também realça isso nas suas obras. E se a gente perceber, né, Angola ganhou independência em 1975. Ele começou, né, a escrever e tudo mais nos anos 1969. Eu acho que a sua primeira obra foi lançada em 1971, alguma coisa assim. A gente começa a perceber, né, ele trazia abordagem que mostravam os partidos que lutavam pela independência, que são três movimentos, né? Mas Pepetela, ele se caracteriza mais por um, né, que é o MPLA, nós chamamos MPLA, Movimento de Libertação de Angola, tem aí a Movimento Popular de Libertação de Angola, né? Ele traz as suas reflexões sobre esses guerreiros, esses que se alistavam e tudo mais, né? Se a gente fazer uma análise contextual do período em que ele escreveu. E dentro desta minha narrativa, eu quero cá abrir, né, que foram três movimentos, né, que lutaram pela independência de Angola, nomeadamente o MPLA, né, que foi basicamente o protagonista, o que aparece como o principal, mas que não é o principal, não é o único, na nossa opinião, como angolanos e como pessoas que interpretam as realidades. Tem o MPLA, tem a UNITA, tem a FENELA. O partido MPLA, que
que a gente vê muito a ser mencionado no livro de Pepetela, foi criado, teve o seu presidente, Dr. Antônio Agostinho Neto, que também foi um grande poeta, né? Foi um grande poeta. E no partido da UNITA teve o Dr. Jonas Savimbi, e do outro partido, FENELA, tinha Order Roberto. Order Roberto. Então, são os três movimentos, né? São os três movimentos que lutaram pela independência de Angola. Embora que, segundo alguns historiais, né, o MPLA passou na frente, ou seja, cortou a fila, né, cortou a fila para proclamar a independência como se fosse o único partido que lutou pela independência, mas foram os três movimentos, né? E isso também, por isso que traz, de certa forma, algum conflito. Por exemplo, se nesse exato momento, como angolano, se eu falar sobre as obras, por exemplo, do Dr. Savimbi, o partido no poder não vai me ver como um amante do conhecimento, vai me ver como um apoiante do partido. Sabes, essa imagem que eles criam, né, como é que eu posso dizer? Para inibir as pessoas de irem atrás, de conhecer a essência das coisas, né? Eles fecham-te a cabeça dizendo assim, quem fala, por exemplo, do Savimbi é de um outro partido, quem fala de Agostinho Neto é de outro partido, então não tem ainda essa liberdade até de buscar conhecimento, saber o porquê de um e o porquê de outro, né? Eu não sei se algum pessoal me está a entender, né? Quem não tiver a entender pode dar um oi, né? A gente fala português, mas tem algumas tonalidades, alguma fonética, alguma coisa assim que fica meio bagunçado na cabeça de alguns, de certa forma. Pode fazer cá uma pergunta ou dizer, oi, Johnny, não entendi por aqui. Tainá, Tudo certo, pode continuar. Estão perguntando aqui nos comentários, no chat, qual é o sistema político de Angola atualmente. olha, Angola não está assim bem definido, bem plausível essa questão de qual o sistema político. Mas a gente consegue, assim, de longe a gente vê, parece que é um sistema mais ou menos, como é que eu posso exemplificar? Comunista, um pouquinho socialista, um pouquinho, sabes, é meio confuso, né, definir qual realmente é o sistema político, mas alguns dizem que estamos num sistema ditatorial, né? Por quê? Porque o partido, o ex-presidente, ele fez no poder 30, acho que aproximadamente 38 anos. E, né, e eu quero cá também abrir cá um parênteses. Em alguns países de África, comentar sobre as questões políticas, sobre as questões e entrar nessa linhagem, você corre muitos riscos. Razão pela qual a gente consegue perceber que Pepetela, em muitas das suas abordagens, ele procurou usar figuras assim, para não dar um entendimento tão rápido, né? Tipo, ele pudesse expressar o que ele vê, o que ele pensa, o que ele acha, mas pegando assim uma metáfora, né? Para não correr o risco mesmo de vida. Então, mas só que a partir de 2017 tem um novo presidente, assim, caso especificamente de Angola, em que realmente tem demonstrado essa liberdade de expressão,
liberdade de escolha, de cores partidárias e tudo mais, né? A gente consegue experimentar realmente uma nova era, né? Mas se não, no presidente do passado era muito difícil jovem aparecer nas câmeras e dizer isso não está bom, isso, e tu criticar. Não era bom, não era bom. Então eu quero cá realçar mais uma vez. Aqueles que vão se familiarizar com as obras de Pepetela vão encontrar muitas figuras, muita metáfora, muita linguagem assim, meio oculta, é por causa do contexto. Tainá? Johnny, eu queria te fazer uma pergunta com relação a isso. A Isadora que está falando aqui. Mas a eleição é por meio de voto? Como que funcionam essas questões dos votos? E eu queria te perguntar também a respeito, porque todo livro fala sobre os tribalismos, né? Sobre os conflitos dentro do próprio movimento. Né? Tanto que a gente fala, a impressão de que eu tenho realmente não é um livro que fala sobre a guerra em si, fala sobre os conflitos das pessoas, dos sujeitos que estão envolvidos aí dentro dessa guerra. Então eu queria saber se isso ainda permanece na Angola, esse tribalismo, como que isso se manifesta, se isso ainda se manifesta, e como que é essa eleição, se ela é através do voto. Por voto. Eu me recordo que houve eleições em 1992, que houve traições. Houve eleições, depois de 1992, só teve mais eleições em 2018. Depois, houve eleições em 2012, depois 2017, que agora, né, passou. Então, agora as eleições são frequentes. Por quê? Porque antes das eleições de 2018 em diante, o país não tinha uma estabilidade, ainda havia conflitos. Então, aqui se vincula a questão do tribalismo. O que isso significa no ponto de vista de Pepetela? Pepetela é um cara, filho de um português comerciante e de uma mulher negra angolana. Eram separados. Por exemplo, em Angola, tu consegues achar homens com um tom de pele um pouquinho mais claro, outros meio achocolatado, outros mais blacks, motions e tudo mais, né? Então tem essa mistura. E um dos partidos, ele criou assim, tipo, só vem na nossa parte, né? Só vem na nossa parte quem é o assimilado. Ou seja, se tu não tens um tom de pele um pouquinho mais clara, no mínimo tens que ser um super inteligente para eles aproveitarem da tua inteligência. Então, esse tribalismo, essa separação aconteceu dentro, mas vamos cá analisar uma questão. Tem se dito assim, separa para melhor reinar. Alguns portugueses, ou acredito eu, que seja um plano estratégico da colônia portuguesa, separar os africanos, pegar um grupo de africanos e dizer, olha, vocês são os melhores, para os outros se sentirem superior e se separar. E ele vem no meio. Só que ele, ao vir no meio, ele vai dizer assim, por exemplo, o José é de São Tomé, certo? Eles vão dizer mais ou menos assim, José, vocês de São Tomé são melhores do que os angolanos. Nós vimos isso em vocês são os melhores. O José vai alimentar esse sentimento de superioridade. E quando se depara com o angolano, ele vai dizer assim, eu sou superior que o angolano. Né? Então, acredito que isso tudo é um plano, é uma estratégia colonial, separar. Mas eu quero... José quer falar alguma coisa?
Pode continuar, João, pode continuar. Depois Ok, ok, ok. Eu vou cá contar uma breve história que diz uma antiga filosofia africana. E eu quero cá realçar todos os africanos, todos os angolanos que estão aí. Essa frase é muito forte. Ela diz, chama-se Ubuntu. Ubuntu é uma antiga filosofia africana, né? Que significa eu sou porque tu existes. A minha vida só faz sentido porque você existe. A tua felicidade é a minha felicidade. Eu não posso estar feliz e você estar triste. Aqui que funciona é a lei do ganha-ganha, não é a lei do ganha-perde. Então, houve um investigador estrangeiro que estava a fazer algumas investigações em África, muito tempo atrás, e ele vindo do campo de investigação, pegou um cesto onde tinha presentes, brinquedos, coisas interessantes, chamativas, né? Para tipo, chamar a atenção de crianças, né? Doces, presentes, brinquedos e tudo mais. Pôs num ponto estratégico e disse assim: o primeiro que chegar, o cesto todo é dele. Os meninos não correram individualmente, deram-se as mãos. Sabem aquele pegado Martin Luther King, quando ele apresentou a sua questão, I have a dream, eu tenho um sonho. Ele pegou assim, né, de braços cruzados e foram andando. Foi o que aconteceu com essas crianças. As crianças pegaram um no outro e foram todos assim, seguidos, assim, na mesma linha, até que chegaram no cesto e foram pegando as coisas e foram repartindo a cada um. E aquele investigador estrangeiro no território africano ficou perplexo, ficou perguntando, mas o porquê que vocês fizeram isso? Eu propus um desafio. As crianças disseram assim, Ubuntu. E ele ficou, nossa, o que significa Ubuntu? Nas suas investigações, é quando ele achou Ubuntu significa eu sou porque tu existes, eu sou porque tu és. Então, é algo que nós, como africanos, aos poucos fomos perdendo. E isso se verifica no mundo todo. O individualismo, o querer ganhar e fazer o outro perder. Mas era a essência do africano. Todos nós estamos, tem aqui africanos e tudo mais, né? Quero cá chamar atenção nesse ponto para nós africanos. O sucesso de um tem que ser o sucesso de todos. A alegria de um tem que ser a alegria de todos. Porque quem instigou a separação, o individualismo, foram os coloniais. A nossa essência, como povos, e especialmente africanos, é o Ubuntu. Eu sou porque tu és, a tua vitória é minha vitória. Todos ganham. E talvez os nossos amigos, né, brasileiros e tudo mais, também podem se rever nessa filosofia africana. E o ganha-ganha é muito melhor do que o ganha-perde. Exato. Ok. Posso? José, acho que fala aí um pouquinho. Não é de cortar, Johnny, é só quando se fala de África, eu normalmente tenho essa tendência, porque eu, pronto, bato muito, tá para saber que nós os africanos temos que falar de África para o mundo, sobretudo falar boas coisas que se faz em África, porque das coisas más, todas as pessoas que não são africanas já sabem. Então, tem que ser nós a falarmos de boas coisas. Por exemplo, eu ouvi que alguém enviou uma mensagem, não é? Pôs um comentário, enviou uma mensagem aí, não é? A dizer qual é que é o regime em Angola, ou para não dizer em África, não é? O que é socialismo ou comunismo, ou capitalismo.
É comunismo ou capitalismo, porque hoje em dia o mundo vai muito nessa direção. Quando eu digo mundo, é mais os países emergentes ou em via de desenvolvimento, muitos deles vai nessa direção. O que é o Brasil? É comunismo, tá a perceber? E já em África, nós não conseguimos dizer o que é que tem em África, se é capitalismo ou comunismo. Quando eu digo em África, é mesmo em todos os países. Por exemplo, é muito difícil você dizer se Angola é capitalismo ou comunismo, ou socialismo. É muito difícil você dizer se em Uganda é capitalismo ou comunismo, Etiópia é capitalismo ou comunismo. A nossa filosofia, que Johnny acabou de frisar aí, bem frisado, é o Ubuntu. Eu sou porque tu és. Inclusive, essa filosofia é uma filosofia sul-africana, não é? É da língua Xhosa, e também a língua Zulu. Quer dizer, eu sou porque tu és. Não é? Essa é a nossa filosofia. Até porque nós, em África, quase todos os países, um mais, outro menos, estamos no mesmo barco. E então, nós temos é que lutar em conjunto para fazer face ao neocolonialismo que existe até então em África. Não é? Por exemplo, se um africano que sabe das coisas que se passam em África não abrir a boca para contar ou para falar a um estrangeiro, muitos não vão saber daquilo que se passa lá. Muitos não vão saber. Então, desculpa, vocês estão a me ouvir? Exato. Muitos não vão saber. Porque, por exemplo, não é falar, digamos, mal do povo brasileiro. Mas é o seguinte, existe muito pouco conhecimento. O brasileiro tem muito pouco conhecimento acerca da África. Uma grande parte. Mas já nós, os africanos, seja angolano, cabo-verdiano, são tomense, sul-africano, por aí vai, tem um amor muito grande para com o Brasil. Quando o Brasil joga em Mundial ou sei lá o quê, o africano torce a favor do Brasil. Tá? Quando as novelas brasileiras e por aí vai, nós estamos sempre acompanhando. Mas nós sentimos quando nós, os africanos, angolanos, cabo-verdianos, vai ao Brasil e depara com aquilo, a falta de conhecimento que existe no Brasil em relação à África, nós ficamos, então. Por isso é que é sempre bom nós, os africanos, usarmos esses tipos de debates que está a decorrer agora, para falar daquilo, de boas coisas que acontecem em África, não é? Quer seja na área da literatura, da cultura, que também engloba a literatura, não é? De gastronomia, e por aí vai. Tá a perceber? É isso que eu gostaria aqui de realçar. Johnny, pode continuar. E para aí. Eu não gosto de falar muito nesses debates assim, porque o tema é específico, não é? Porque, de acordo com os comentários que eu estou a ver aqui, a dizer que o Brasil, não é? A Marielle Costa acabou por dizer que o Brasil nem conhece o Brasil. Isso é o reflexo da falta de identidade nacional. Em relação a isso, aquilo que você acabou de comentar aqui, há um escritor brasileiro que eu gosto muito, que é o Gessé Souza. Ele lançou o último livro dele, A Elite do Atraso, não é? Ele explica muito bem por que o Brasil chegou a esse ponto. A esse ponto, que é, pronto, né? A eleição do Bolsonaro e por aí vai. Ele explica muito bem. Inclusive, eu recomendo esse livro, que vocês acompanhem. Ele dá muita palestra e por aí vai no YouTube, vocês podem ver. A questão é que o Brasil também foca-se muito nos Estados Unidos da América e acaba por esquecer mesmo o potencial que é o Brasil e que o Brasil tem para o mundo. Porque o Brasil sozinho pode desenvolver sem precisar da ajuda de ninguém, de nenhum país. Ok, desculpa aí se eu alonguei um bocadinho. Não, tá, foi bom. Eu entendo isso como identidade cultural, né? Identidade cultural. Você só vai poder valorizar aquilo que você conhece. Por isso que, né, conhecimento é poder em potencial, né? Só é poder efetivo quando é posto em prática. Eu não sei, mas eu acredito muito no autodidatismo, né?
quero cá abrir um parênteses para aqueles que são novatos no mundo dos livros, da literatura, do conhecimento. Esse é um mundo sem volta. A gente, quando, né, lê um livro, nunca vai ser a mesma pessoa. As tuas abordagens, as tuas análises são muito mais, assim, mais constituída com tronco, cabeça, tronco e pé. Não é uma, como é que eu posso dizer? Os problemas sociais não são vistos assim no senso comum. Você tem uma crítica até nos jornais, na forma como as informações são nos passadas e nos manipuladas, você consegue perceber, nossa, eu acredito que aqui deve ter alguma arrumação. Isso é o resultado dos livros. Professora Karina, eu estou muito apaixonado com essa tua biblioteca. Esse é o meu Tem bastante coisa boa aqui. Ô, é. Johnny, e eu queria aproveitar a fala de vocês, né, a fala do José Borges, porque para fazer uma ponte com o livro, porque tudo que vocês estão trazendo aqui, com as perguntas chegando no chat, elas ilustram muito o que se passa na história, porque a gente tem o protagonista, que é o comandante ali, que é o Sem Medo, conhecido como Sem Medo, e ele tenta lidar com todas as diferenças entre os guerrilheiros, as brigas tribais, as diferenças que tem ali de personalidade. E toda vez que acontece algum tipo de conflito, né, que fala assim, mas como é que ele não dava muito certo, muito bem com um dos integrantes, né? E aí mas ele indica esse integrante para assumir uma posição importante, né? E ele fala assim, não é porque ele é diferente de mim, ele não seria o meu amigo, mas nem por isso não quer dizer que ele não seja um bom guerrilheiro, né? E aí esse herói, né, dizem que ele figura aí um novo angolano, é justamente para mostrar que eu pensei muito no que você falou, né? Eu sou pelo que tu és, né? Agora eu já estou parafraseando errado. Mas eu pensei muito nisso, eu sou porque tu és, né? Porque esse personagem principal, ele quer que os diferentes estejam juntos. Ele não quer que todos estejam iguais, né? Ele não quer que todos sejam iguais. E o que é mais dilacerante, e isso é tão levado a sério, né, na narrativa, que no final ele dá a própria vida para salvar um camarada, né? Poderíamos dizer assim, né? Nessa linha muito do que foi colocado, assim. Então, tudo que vocês estão trazendo aí, eu sei que alguns estudantes leram a obra e isso tudo assim, é muito bem representado. Eu fiquei feliz porque é muito bem representado no livro para mostrar esse olhar, né, de você tentar aí criar uma nação unida, ainda que diferente, né? Eu não sei se o pessoal quer comentar alguma coisa. A turminha que também leu a obra, se quiser trazer algum comentário para agregar. E tem mais algumas perguntinhas aqui que também passaram para o Johnny. Mas eu queria comentar isso e, Johnny, devolvo a palavra, né? Agora eu vou fazer igual na obra, né? Você, narrador, tá com a palavra de novo. Você falou algo bem interessante do livro que tem a ver com a confiança, né? Como o contexto do livro foi escrito num momento de muitas traições, né? Tu não sabias quem era teu inimigo. Então, você tinha que criar um sistema de autodefesa, ou seja, saber com quem tu estás a lidar.
E uma das autodefesas, às vezes, era não falar o que você pensa, né? Acredito que Gandhi também diz assim, para tu teres inimigos é só falares o que tu pensas. Então, conforme eu disse outrora, né, que o sistema político em Angola, particularmente, não facilitava a liberdade de expressão. Anos antes das eleições de 2017, houve um grupo de jovens que ficou tão famoso, 15 mais 12, acho que os outros angolanos aí vão se recordar. E quem quiser, quem conhece mais sobre isso, também pode abrir talvez o microfone ou talvez escrever alguma coisa assim. Esses jovens foram presos porque se reuniram a lerem um livro, porque esse livro falava das estratégias como derrubar um governo ditador. Foram presos por lerem um livro. E como é que eles foram descobertos? Porque o partido no poder, ele cria como é CIAs, aqui alguns chamam X9. Tipo, entra aqui na nossa live, na nossa conversa, vai tomando notas de quem está a falar mal, por exemplo, de Bolsonaro, não gosto do sistema político, não gosto e tudo mais. Ele vai tomar nota de você. E você vai ter uma surpresa, ou da tua família desaparecer, ou você mesmo desaparecer. Então, a gente consegue perceber que nessa obra PPTela, ele vem trazer, por exemplo, para tentar restaurar a confiança, né? Tentar restaurar a confiança entre os angolanos, entre os africanos, por quê? Porque os africanos, assim, de um ponto de vista geral, não poderiam se reunir para falar sobre os seus próprios problemas. Por quê? Porque o colono poderia interpretar que eles estão a arrumar, eles estão a procurar uma oportunidade para nos derrubar, por exemplo. E isso, no meu ver, foi o que o partido que, após a independência, adotou. Os jovens que se reunissem, que é para falar, por exemplo, sobre políticas públicas, são conotados, são mal interpretados, são julgados, alguns correm risco de vida por causa disso. Então, por isso que, conforme eu disse inicialmente, né, a gente não tem muito acesso a essa literatura que conta a história, porque muitos dos países africanos, a sua real história, né, é contada assim, verbalmente. Não tem um livro assim que diz a história exata do povo africano, porque quem poderia contar, quem se aventura em muitas vezes contar, são os portugueses. E não é possível alguém que venceu contar bem a tua história. Então, esses Pepetelas e muitos outros escritores angolanos, eles começaram a trazer uma narrativa muito mais profunda. Então, eles não poderiam ser bem claros assim, porque punham em risco a sua própria vida. Então, é algo, né? Se alguém tem aí uma pergunta, se os angolanos têm algo que é para dizer sobre os 15 mais idosos, ou algo por acrescentar, né? É um bate-papo, precisamos dar essa dinâmica de interação, para não ser muito formal. E a turma também de estudantes, quem quiser fazer algum link com o livro, comentar um pouquinho. A gente separou, Johnny, alguns trechos do livro, de repente talvez seria interessante entrarmos agora, o que você acha? E aí a gente vai fazendo as discussões em cima. E o Johnny falou uma coisa muito legal, assim, dessa história contada na perspectiva dos vencidos, né? Tem um livro do Walter Benjamin, que era da Escola de Frankfurt, que é sobre o conceito de história. E você vê, o Benjamin já falava isso lá no período, né, da Segunda
Grande Guerra, a necessidade de você dar voz ali para os vencidos, né? Uma história que seja revista para ser contada na perspectiva dos vencidos e não dos vencedores. Muita coisa boa aí. Deixa eu compartilhar aqui os fragmentos e aí a gente continua a discussão em cima desses fragmentos, e quem tiver mais perguntas aí para fazer, pode ir jogando no chat ou pode pegar o microfone, viu? Vocês podem assumir a narração aqui como se faz no romance. Então, eu vou compartilhar aqui. A primeira citação, quem colocou foi a Isadora. Você quer comentar, Isadora, essa citação? Pessoal, essa citação é das primeiras páginas do livro e ela me chamou a atenção. Eu até queria perguntar para o Johnny, porque fala a respeito, é a descrição do Teoria, de um dos personagens. O Teoria está ali se apresentando, falando de onde que ele veio, né? Então ele fala assim... É o professor, né, Isadora? Isso. Ele fala, nasci na Gabela, na terra do café. Da terra recebi a cor escura do café, vinda da mãe, misturada ao branco defunto do meu pai, comerciante português. Trago em mim o inconciliável, e é este o meu motor. No universo de sim e não, branco ou negro, eu represento talvez. Talvez é não para quem quer ouvir sim, e significa sim para quem quer ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações? Sou eu que devo tornar-me em sim ou em não? Escrevi, em não. Ou são os homens que devem aceitar o talvez? Face a este problema capital, as pessoas dividem seus meus olhos em dois grupos, os maniqueístas e os outros. É bom esclarecer que raros são os outros. O mundo é geralmente maniqueísta. E eu achei muito, muito bonita essa parte que ele fala, trago em mim o inconciliável e este é o meu motor, é isso que move ele, né? E aí eu queria te perguntar, Johnny, se existe... Eu acho que você já comentou, na verdade, sobre isso, né? Acho que você já até era uma das dúvidas que eu tinha anotado para te perguntar, que a respeito dessa questão do colorismo dentro da Angola, se as pessoas que são mestiças, elas passam, porque o Teoria, ele tem, inclusive, ele passa grande parte ali da história, quando ele aparece, tentando se afirmar, justamente porque ele é mestiço, tentando ser uma pessoa melhor, se destacar, se oferece para as coisas que têm risco. Então, se realmente existe ou existia esse preconceito com mestiços, né, de pessoas negras de pele mais clara, você comentou que o próprio Pepetela não é muito lido por ser da pele clara, né? Então, eu fiquei pensando até se isso aqui não é um pouco autobiográfico, né? Porque se eu não caçar o autor do livro dentro da obra, não sou eu, né? Então, é isso. Eu acho que queria tentar fazer cá uma correção, né? Não é muito bem que Pepetela não é muito lido pelo tom da pele, né? Mas é porque ele traz algumas características. Ele explica mais sobre um dos partidos de libertação nacional. E eu disse cá que são 3 movimentos de libertação nacional que lutaram pela independência de Angola. Só que, no meu ver, e na história, né, cortou a fila e pareceu como se fosse o herói da cena, né? Então, eu como angolano, eu vejo assim as coisas acontecerem, não como talvez alguém que conhece a coisa pela leitura, pela história e tudo, mas eu conheço a realidade assim em movimento. Então, mas, né, a literatura de Pepetela não é muito, né, acho que vou repetir, não é muito difundida dentro do país, porque ele traz algumas verdades que ferem, né, que ferem aquele que quer continuar o domínio sobre as pessoas, né? Mas, né, a gente consegue perceber que ultimamente o número de acadêmicos tem se elevado muito e as pessoas são muito autodidatas. Eles já não esperam, por exemplo,
para conhecer algo, não esperam a faculdade, por exemplo. Eu sou resultado do meu autodidatismo, como muitos angolanos, alguns estão aqui. Não é fruto da faculdade, porque eu também acredito que muitas formações são manipuladas. Muito conhecimento é manipulado para continuar o controle sobre essas pessoas. Então, tem-se visto grandes escritores, grandes homens angolanos e mulheres que leem bastante, que falam, né? Na faculdade, eu me recordo que na faculdade de Direitos, na faculdade de Letras de Angola, tem esses livros como grandes referências, mas que de um tempo, né? De um tempo para cá, o acesso não era fácil a esse tipo de literatura por causa do contexto que ele traz, das informações, das abordagens dele, né? Acho que é basicamente isso. Johnny, Pois, desculpa, Adoro. mas só para ver se a minha, só para me esclarecer o que ficou a dúvida ainda em mim. Se realmente existe essa questão com mestiços na Angola, se existia essa questão, se existia esse preconceito realmente que esse personagem sentia. Esse personagem, em teoria, ele falava que ser mestiço era um problema. Eu fiquei muito curiosa para saber se isso é real, era real. Olha, para alguns, né, os irmãos da minha mãe, alguns são portugueses mesmo, portugueses feitos com mulheres angolanas, né? E eu tenho primos, assim, quase que portugueses, branco, assim, faço aqui algo assim, né? Bem mais terra a terra. Tenho familiares brancos e muitos deles, antigamente, né, eram, assim, zoados, né, como vocês dizem, zoados por serem filho do colono português. Mas, de outra forma, né, numa outra perspectiva, eles foram os mais beneficiados. Até hoje em dia, se não esteja em erro, há um tempo para cá, dava-se muito mais oportunidades àquelas pessoas que tenham um tom de pele mais clara. Tem um angolano aí que pode falar sobre isso. Eu vejo aqui a Etelvina, vejo o Anderson. Não sei se o José também pode dar um chega nesse detalhe, né? É no meu parecer, na minha perspectiva, porque é algo que o país realmente ainda vem debatendo. As oportunidades são dadas para aqueles que apresentam um tom de pele mais clara. E se a gente perceber, eu vejo assim, numa perspectiva mais africana, em Moçambique, o que aconteceu? Quando os portugueses foram expulsos, quando o colono foi expulso, eles deixaram seus descendentes na economia. E os seus descendentes são aqueles os mestiços, que nós chamamos mulato. Inclusive, havia músicos da antiguidade que zoavam mulato cangamassa. Não sei se alguns aí vão se recordar, mas é uma forma assim de zoar com eles, sabe? Mas, de certa forma, eles são muito mais beneficiados, foram muito mais beneficiados do que aqueles que tenham um tom de pele mais assim, menos clara, né? E acho que eu vou dar a palavra, vou passar a palavra talvez o Anderson ou Eitelvina, os únicos angolanos que eu vi aqui estão à vontade aqui para me ajudar nessa questão. Anderson. Mas, olha, eu fui respondida. Você já É, eu agradeço. é mais ou menos isso, tá? O pessoal tá tímido aí, né? Eu acho que sim, eu acho.
Bom, uma outra coisa essa citação que eu acho que foi eu que destaquei, isso é interessante para a turma do vestibular, porque o Mayombe, né? Eu comecei a obra sem saber o que era o Mayombe, né? Depois que a gente vai ver que é aquela mata, aquela floresta ali onde eles ficam infiltrados, né? E o Mayombe, ele é quase que personificado em muitos momentos, né? Parece que ele ganha vida ali. Então tem esse trecho muito bonito, eu acho que é a introdução do segundo capítulo, né? Que vai dizer: o Mayombe tinha aceitado os golpes dos machados, que nele abriram uma clareira invisível do alto dos aviões que esquadrinhavam a mata, tentando localizar nela a presença dos guerrilheiros. As casas tinham sido levantadas nessa clareira e as árvores alegremente formavam uma abóbada de ramos e folhas para as encobrir. Eu vi professores comparando esse tipo de personificação com Iracema, do José de Alencar, né? O José de Alencar tenta fazer isso, mas eu acho, os alunos já me conhecem, né? Já sabem que eu acho Iracema muito chato, eu não gostei muito da comparação, não. Mas que tem a ver com essa personificação aí da floresta, né? Um outro trechinho que eu separei, esse é muito bonito, e esse eu acho que foi a abertura da fala do Johnny aí, né? Tem um momento que tem uma discussão ali entre os guerrilheiros, e é até uma discussão que depois a gente poderia fazer um vídeo só para falar disso, né? Sobre a questão do intelectual, do proletário, né? Tem uma discussão ali sobre o intelectual, que é bem interessante. Mas aqui ele fala algo muito bonito, que ele vai dizer o seguinte, que o homem tem que estudar muito, sempre, mais e mais, para poder conquistar a sua liberdade, para saber julgar. Se não percebes as palavras que eu pronuncio, como pode saber se eu estou a falar bem ou não? Terás de perguntar a outro. Depende sempre de outro, não és livre. Por isso, toda a gente deve estudar. O objetivo principal de uma verdadeira revolução é fazer toda a gente estudar. E isso é muito bonito, né? Num dos livros que nós lemos aqui no clube, que foi o Vidas Secas, a gente viu como que o personagem Fabiano, que era analfabeto, né, não tinha acesso ao estudo, como que ele era transformado ali num animal. Até os verbos que o autor usava, né? Porque ele não sabia se defender. Quando ele apanhava lá do guarda, ele não sabia se defender. Então, eu acho que isso, de repente, a gente pode até avançar. O Johnny falou muito bem dessa importância, né, do estudo, porque quando você estuda, você tira suas viseiras, né, e você deixa de ir nessa onda aí que a gente tem visto tanto de fake news e tudo mais, né? Esse trecho aqui eu havia separado pelo seguinte, estou dando uma acelerada por conta do nosso tempo, mas daqui a pouquinho a gente volta para a discussão. Esse trecho aqui, porque esse personagem eu tive maior dificuldade para falar o nome dele. Eu fiquei até meio que ensaiando, não vou me arriscar, mas ele fala, é um momento assim que eu acho bonito, porque em vários momentos do romance a gente vê eles falando assim, gente, nós somos muito mais do que essas divisões aí por tribos, né? Aí ele vai falar, né? Escolhi a minha rota no meio dos caminhos do mundo. Eu, ladrão, marinheiro, contrabandista, guerrilheiro, sempre à margem de tudo. Mas não é a praia uma margem. Eu não preciso me apoiar numa tribo para sentir a minha força. A minha força vem da terra que chupou a força de outros homens. A minha força vem do esforço de puxar cabos e dar manivelas e de dar murros na mesa de uma taberna situada a algures no mundo. À margem da rota dos grandes transatlânticos que passam, indiferentes, sem nada compreenderem do que é o brilho diamante da areia de uma praia. Achei essa fala dele aí muito bonita.
uma aposta que as pessoas têm feito aí para a prova da FUVEST, que a FUVEST dê destaque para a questão da personagem Ondina, né? Porque esse romance já está na prova anterior da FUVEST, e a Ondina, gente, é uma mulher empoderada, né? E ela tem uma das conversas dela com Sem Medo, que ela fala que por que ela não quer ali casar com o comissário, e ela vai falar, mas eu sou assim, gosto de conhecer novos homens, mais tarde desejarei outro, e no fundo não será pelo homem em si, mas pelo fato de ser uma novidade, né? Então, é uma mulher que ela está ali com os guerrilheiros, né? Ela está no partido e ela quer ser dona de si. E lembrando, gente, que no período que esse livro foi escrito, né? Anos 60 para os anos 70. Então, essa coisa da condição, do papel da mulher, dela ter ou não uma liberdade sexual, ter ou não uma liberdade de escolher a sua própria vida, né? Eu achei uma personagem fortíssima, inclusive as passagens que tem, assim, existem passagens bem eróticas, eu achei muito bem narrado, bonito, né? Essas cenas. E aí, esse trecho aqui, eu acho que eu vou passar. Só para situar um pouquinho, com os estudantes, a gente estava conversando sobre essa força sígnica, né? Essa força do significante com significado. E aqui é interessante que toda vez que o narrador ele muda, quando um personagem assume a voz, passa para o itálico, né? Então, aqui é interessante para ver como que o sentido não está só no texto, mas está também no desenho desse texto, que é o itálico. E aí é o momento em que eu, narrador, solutamos. Eu achei esse trecho lindo aqui, que a gente sempre achava que ele era o traidor e não era nada, né? Essa foi uma das questões que caiu na prova da FUVEST. E aí eu vou aproveitar aí para o pessoal que não é do Brasil, né? A FUVEST faz a seleção de estudantes para uma das maiores universidades do país. E aí tem muitos estudantes aqui que vão fazer essa prova, né? Essa aqui é a prova do primeiro dia da segunda fase da FUVEST. E a questão é assim mesmo, se não leu, não responde. Isso é ponto, né? Se não leu, não responde. Então, tem um trecho aqui, uma conversa do Sem Medo com o comissário, né? Aquele momento que o comissário descobre que ele foi traído e ele quer ir lá resolver a traição, né? A noiva dele ficou com outro camarada e ele quer ir lá resolver. E aí a pergunta vem, né? Identifica o evento diretamente relacionado à mudança que acontece nesse diálogo. Gente, o evento não está aqui no texto, por isso que se você não lê o texto, você não responde. Você precisa ir lá. E aí vem depois uma segunda questão, né? Sem Medo não é um apelido aleatório. Justifique a afirmação com base em elementos do desfecho do romance. E aí aqui você tem que entender por que ele é o Sem Medo. Ele dá a própria vida para salvar o colega, né? E o Sem Medo é disso, de ser corajoso, de ser um personagem aí astuto. Bom, eram esses tópicos aqui, depois eu vou passar para o pessoal. Eu queria agora saber se alguém quer comentar alguma coisa, a turminha que leu o livro, se quer passar suas impressões. Cadê a turminha do A1? João Paulo. Quer falar, João? O que você achou? Cadê o Pedro? O Pedro está aí também. Vocês querem trazer um pouquinho as impressões do livro? Chama assim desprevenido, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Boa noite para todo mundo aí. Eu não tenho muito para falar. Eu achei assim, um livro muito interessante, né? Ele mostra uma realidade que, assim, muito diferente do que a gente está acostumado, né? Aquela questão da luta e tal. E sobre a maneira como o livro foi escrito, eu gostei muito de mostrar o sentimento individual de cada personagem com essas letras em itálico, como a Karina acabou de falar. Eu achei isso muito interessante, porque você vê a parte de cada uma das personagens, por mais que ela tenha aqueles conflitos entre si,
muito marcado pelo o tribalismo, né? Isso eu achei muito legal. Foi mais isso assim, que me tocou. A história é muito interessante. Acho que isso que eu tenho para falar. Não tem muito, não. Obrigada, João. Será que o Pedro quer comentar aí um pouquinho, Pedro? Tá aí? Professora, Sim. acho que vou tentar fazer assim bem rapidinho, né? Nem vimos o tempo a passar, mas acho que é importante eu tentar abrir cá um parênteses novamente. Naquilo que o João falou e também da Isadora falou sobre o tribalismo, o Anderson fez aqui um comentário que é uma palavra que tem se debatido muito, porque eu disse inicialmente que Angola é constituída por 18 cidades que nós chamamos províncias, e esse tribalismo tem se notado muito porque eles separam assim. Por exemplo, se tu és de São Paulo e alguém, por exemplo, é do sul de Minas, de Varginha, por ver que Varginha é um pouquinho afastado, é no interior, ele vai querer se sentir superior. Então, esse doutor, doutor Savimbi, que foi o líder de um dos partidos, ele quis trazer também, quis realçar isso nas suas abordagens políticas e tudo mais, porque um dos partidos queria, assim, tipo assim, ter o partido da elite, tipo assim, nós do norte somos superior ao pessoal do sul. Então, esse vem aqui dizer assim, não, 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 não. A definição do angolano não tem que ser por tom de pele, não pode ser por localização geográfica. A definição do angolano tem de ser aquele que luta aquele que ama e luta por Angola, não porque ele é mais claro, mestiço, mais negro, alguma coisa assim, não. Essa não é a divisão. Então, acho que linka com aquilo que Pepetela vem tentando já há muito tempo despertar. E eu quero abrir mais outro parênteses sobre os alunos que vão concorrer, né? Estão todos de parabéns. E foco, força. A gente só vai conseguir fazer diferente se estudar diferente, se empenhar diferente. Algo que eu aprendi na escola da vida, eu não estudo para a prova, eu estudo para a vida. Porque aqueles que estudam para a prova, após a prova, esquecem tudo. E no século XXI, a sociedade não nos cobra mais conhecimento dos livros, ou o canudo, ou a graduação. Nos cobra competências de ação. Quem consegue resolver problemas? A maioria das pessoas que conseguem resolver problemas são aqueles que não estudaram para a prova. Porque a nota, né? A nota do vestibular, a nota que cai na prova, não cai na vida. A vida exige competência de ação. Quem está preparado para a vida. Então, esse é o grande diferencial. Acho que é mais ou menos isso, professor. Obrigada, lindas palavras aí, né? As minhas colegas aqui querem fazer algum comentário? Isa, Tainá? Podemos seguir? Bom, pessoal, eu me perdi aqui um pouco nas perguntas, se ficaram algumas perguntas sem serem respondidas. Então, qualquer coisa, chama aí no microfone, tá? Eu quero reforçar que todos vocês preencham a lista de presença. Se não leram Mayombe, leiam. É gostoso, né? Não é só uma obra para a gente conhecer, conhecer um pouco mais, né, da Angola, mas é uma delícia, é uma obra que te envolve, os diálogos são bons, se termina um clímax, começa outro, então é bem gostoso de ler, vale muito a pena. Quero reforçar que dia 25 é essa data mesmo, Tainá? Me ajuda aí. 25/8. Isso mesmo. Nós vamos ter um encontro, né? Pela primeira vez no nosso clube de leitura vai ter um sarau
Nós vamos ter um encontro aí de poesias com um escritor de Minas Gerais, né, brasileiro. Já convido todo mundo aí internacional para vir participar. O livro se chama Amar se Aprende Amando, né? E é bonito, né? É bonita essa ideia, né, de amar e ser amado. Então, venham para o nosso sarau, dia 28. 25. Vamos ter 25, isso, 25/8. Vamos também continuar com o cronograma da FUVEST. O nosso próximo desafio agora é 9 Noites, de Bernardo Carvalho. Ouvi falar super bem dessa obra, estou curiosa para começar a leitura. Então já fica esse convite para vocês. A lista de presença. Estejam sempre conosco, né? Nós temos o Instagram, Clube de Adorim. Temos também um grupo no WhatsApp que a gente comenta, compartilha, troca figurinhas ali sobre literatura. E tem um vídeo também que nós gravamos para explicar um pouquinho desse projeto, como que ele funciona. Então, vou compartilhar aqui no chat com vocês, para que vocês possam participar. E, no mais, eu queria assim, agradecer muito a participação de todos vocês, o envolvimento. Eu acho que esse encontro foi um encontro riquíssimo, né? Porque tem uma coisa que para a gente é muito cara, que é o lugar de fala, né? O lugar de fala do Johnny, o lugar de fala do José, o lugar de fala da Tainá, né? E esse lugar de fala é nosso. O Johnny falou uma coisa bonita, né? Porque nós somos o resultado do que nós lemos, ouvimos, escutamos, da religião que a gente tem ou deixa de ter, do partido político que a gente tem ou deixa de ter. E é essa constituição de nós, enquanto sujeitos, que faz esse nosso lugar de fala. E o bonito da gente ter espaços assim é porque a gente tem essa possibilidade de ouvir o outro, de conhecer o lugar de fala do outro, né? Eu acho que é isso que o Pepe Tela tenta mostrar com a arte, né? É isso que ele tenta mostrar com essa arte da escrita. Então, que a literatura ela continue fazendo o que ela faz de melhor, que é ensinar os seus leitores a exercerem a empatia, porque é com a literatura que a gente vai para outros países, que a gente vai para outras culturas, e esse deslocar-se, né, que faz com que nós sejamos pessoas melhores. Então, eu queria agradecer muito, muito mesmo, né, todos vocês que participaram, que trouxeram um pouquinho das suas falas, das suas experiências. Queria muito que a gente fizesse uma foto agora no final. E eu agora deixo o microfone aberto para quem quiser fazer algum agradecimento, alguma questão, ou alguma pergunta que, porventura, eu não tenha visto ali no chat. Então, microfone aberto e liguem as câmeras para a foto. Gostaria de falar alguma coisa, Johnny? Me despedir aí da turma. Eu quero agradecer o convite. Fico feliz porque tem gente que se reúne para debater sobre o conhecimento. Eu não sabia, não tinha noção. Eu sempre procurei um parceiro de exigência, tipo assim, eu quero um livro, o meu cérebro, como não quer ler aquele livro, eu preciso ter alguém que me cobre a responsabilidade, né? Parceiro de responsabilidade. Então, é bom saber que vocês estão desse lado, né? Acredito que aos poucos vou me familiarizando com vocês e tê-los como parceiros de responsabilidade, né? Porque sozinho é quase que é difícil, né? E eu não comecei a ler sozinho. A minha paixão pela leitura é porque outras pessoas me influenciaram. Hoje eu consigo fazer as coisas sozinho, mas antes era preciso ter um empurrão. E na minha cidade não tem esse grupo, né? É um amigo que talvez o pai dele lhe inspirou, ele leu algum livro e tudo mais. Mas vocês têm, né? Vocês têm aqui. Então, foi um prazer tê-los, né? Nessa viagem do mundo dos livros.
Espero que todos nós voltemos dessa viagem transformados e que as próximas sejam melhores, né? Então, é basicamente isso. Agradeço a todos, né? Agradeço a todos a participação e é isso, professor. Obrigada, Johnny. Reforça a importância de preencher a lista. Vamos fazer a foto, então? Vamos lá? Deixar o povo dormir também, né? Coitado do José Borges, já está madrugando lá, já está quase amanhecendo e a gente está aqui falando. Então, vamos lá. Já 2 de madrugada aqui. Vamos fazer a foto, então. Eu não estou conseguindo pegar todo mundo aqui. Vamos ver. Você tenta fazer uma aí também, Tainá? Faço. Karina, fala 1, 2, 3, hein? Senão. Tá bom. 1, 2, 3. Espera aí. Pegou uma aí também, Tainá? Peguei. Deixa eu ver. Pera aí, deixa eu ver se eu salvei, gente. Pera aí que eu sou devagar. Deixa eu ver se eu salvei. O meu, eu não sei configurar para aparecer todo mundo. Mas tá bom. Acho que foi. Beleza, eu vou postar lá no chat no WhatsApp do Clube de Leitura. Então é isso, pessoal. Boa noite. Agradecimento enorme a todos vocês. Espero que tenham aproveitado bastante. A gente se vê agora, dia 25/8, com a Márcia Aprende Amando. Um beijo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.